está aqui porque você é um candidato, é uma candidata à medicina e quer passar no vestibular esse ano de 2023. Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, sou especialista nos vestibulares de medicina e esse perfil ele existe para você conquistar sua aprovação em medicina esse ano de 2023. Débora, o que exatamente eu tenho que saber para eu conseguir a aprovação em medicina esse ano? Você precisa saber ou ter, ou saber montar, ou alguém montar para você um cronograma. Cronograma, ele é diferente de horário de estudos. Muitos alunos confundem isso. Débora, qual é o horário que eu estudo? Qual é o melhor horário? Como que eu separo? Como que eu monto ali a grade? Isso é horário de estudo. Isso não interfere tanto nos seus estudos, no seu rendimento. Mas, independente de como você montar o seu horário, ele não vai interferir se você vai passar ou se você não vai passar. Por quê? Porque não é um fator decisivo, tá? Pode ser que fique mais confortável você estudar se você montar sua grade de horário de uma forma e menos confortável se você usar de outra. Mas não interfere se você vai ser ou não aprovado. Agora, o cronograma, ele define se você vai ser ou não aprovado. Olha o poder que tem uma coisa que você precisa fazer antes de você começar a estudar. Porque o cronograma, teoricamente, você não começou a estudar nada ainda. Se você ainda não tem o cronograma, você precisa entender o quão importante é esse cronograma. Porque ele define tudo dentro dos seus estudos. O cronograma nada mais é que a organização de tudo que você vai ter que estudar, na ordem que você vai ter que estudar e com... Olha que interessante, gente. E a sequência com o tempo que você tem que levar para cada coisa. Então, por exemplo, o meu cronograma eu tenho que pensar o seguinte: quais são as provas que eu vou fazer? Eu vou fazer prova da FAMERP, vou fazer o NESP, vou fazer, sei lá, FAMEMA, Santa Casa, eu não sei que faculdade você vai fazer. Só que quando você define quais são as faculdades, o cronograma vem depois das faculdades. Tem coisa que ainda vem antes do cronograma, que é definir quais são as faculdades que você vai estudar. Beleza, eu defini as faculdades. A partir do princípio, já fez todo esse estudo, o que é mais viável para você, e você já vem aqui com as faculdades. Depois que eu defino quais são as faculdades que eu vou estudar, gente, o que eu preciso? Definir o que eu vou estudar para passar naquela faculdade. Vamos dar um exemplo? Santa Casa. Eu defini que eu quero passar em medicina na Santa Casa. O meu cronograma, ele precisa ser pensado e organizado para passar na Santa Casa. Então, quais são os conteúdos de matemática, de física, de química, de biologia, de redação, de geografia, de história, de português, de inglês. Peraí, tem literatura? Não tem. Tem prova dissertativa? Não tem. Por quê? Dentro do meu cronograma, eu tenho que contemplar absolutamente tudo isso, tá? Eu tenho que contemplar o conteúdo, eu tenho que contemplar o tempo. Que matéria de matemática que eu vou colocar primeiro? Que matéria de física eu coloco primeiro? Aí tem aluno que fala: Débora, é só eu seguir o edital. Gente, não, tá? O aluno que ele pega o edital, ele vai seguir no edital para prestar o vestibular, ele vai ficar no mínimo 3, 4, 5 anos para passar. Então, o cronograma, ele otimiza tudo isso nos seus estudos. Então, eu tenho que saber qual é a faculdade, daí da faculdade montar meu cronograma. Quando eu vou montar o cronograma dos meus alunos, uma coisa muito bacana que a gente faz aqui, o aluno ele preenche um formulário para mim. E tem 3 perguntas fundamentais para a gente ter o cronograma. Quais são elas? As faculdades que você vai prestar. Por quê? Porque as faculdades que você vai prestar determina o conteúdo que você precisa estudar. Então, se eu vou fazer Santa Casa, eu vou estudar um determinado conteúdo. Se eu vou prestar um NESP, eu vou fazer outro conteúdo, né? Tem suas particularidades. Se eu vou fazer o Uniceub, meu foco é outro. Se eu vou fazer o Unisul, o foco é outro. Segunda pergunta importante: quanto tempo você tem para estudar? Isso é muito importante, gente. Um aluno que tem 3 horas para estudar, ele vai priorizar uma coisa. O aluno que tem 12, eu posso priorizar outras coisas. Então, tudo isso é contemplado dentro do meu cronograma. E outra coisa muito bacana, que ponto da partida você está? Porque tem alunos que estão no ensino médio, tem alunos que trabalham em determinada escola já tem mais de 10 anos, tem alunos que estão há 15, 20 anos fora da escola e estão voltando a estudar agora. Tem alguns alunos que estão no cursinho há 3, 4, 5 anos, realidades muito diferentes. Tem aluno que está no 2º ano do ensino médio, realidades diferentes. Então, o que eu preciso?
Qual que é o ponto de partida? Quanto tempo você tem e quais faculdades você vai prestar? Aí, com essas informações, o que a gente faz? Monta um cronograma específico para cada aluno, para cada realidade. Então, ó, fica a sacada para você. Não adianta você pegar o cronograma do colega para cumprir. Por quê? Porque o colega é diferente de você. E que bom que é assim. As suas dificuldades não necessariamente são as mesmas do seu colega. As suas facilidades não necessariamente são as mesmas. Se você quer uma faculdade e o colega quer outra, muda o cronograma. A ordem de estudo, de acordo com o ponto de partida que você está, pode mudar. O tempo que você tem para estudar pode mudar o cronograma. Então, é muito importante vocês entenderem que pegar o cronograma de uma pessoa e cumprir, você está tentando colocar o sapato de outra pessoa, tá? Pode ser que seja o mesmo número e acabe dando certo? Pode. Só que pode ser que seja um pouco menor o número, pode ser que seja um pouco maior, e a longo prazo isso vai incomodar, isso vai machucar e pode ser que não dê certo. Então, o cronograma ele é individual, tá? Ele precisa ser feito para você, de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o tempo que você tem e o ponto de partida que você está. Então, isso é cronograma. Então, eu vou colocar lá, vou ter todas as matérias, pegar a Santa Casa como exemplo aqui, né? Então, eu tenho lá matemática, física, química, biologia, geografia, história, inglês e português, né? 8 matérias. Dessas 8 matérias, o que eu vou estudar de cada uma delas? E aí eu tenho que montar o cronograma pensando em tudo isso. Tudo bem? Super importante. A redação, né, gente? Que tem também, que é dissertativa, e a gente tem que fazer.